Olá, eu sou Renato Coelho e nesse vídeo eu vou mostrar como criar processadores dentro do NiFi 2 utilizando a linguagem Python. Para quem já conhece o meu canal, eu já falei em alguns vídeos, já falei sobre o NiFi, mostrando como instalar ele no Ubuntu, como usar ele no Docker, mas até então, todos esses vídeos, teve alguns vídeos que eu fiz, como construir um pipeline de dados para fazer enriquecimento, estavam baseados na versão 1 do Apache NiFi. Até a versão 1, o NiFi, por padrão, ele é uma ferramenta desenvolvida em Java, e todos os processadores, todos aqueles componentes que processavam algum tipo de informação, acessava, gravava o dado em um lugar, lia de outro e por aí vai, todos os componentes que tem lá dentro eram feitos unicamente em Java. E uma evolução que aconteceu da versão 1 para 2 foi, dentre tantas evoluções que aconteceu, uma das principais foi a possibilidade de não só desenvolver os processadores em Java, mas agora nós podemos criar os nossos próprios componentes utilizando a linguagem Python. E nesse vídeo é isso que eu quero mostrar aqui, como que isso é feito. Existe um padrão que deve ser seguido para poder fazer essa implementação, mas uma vez quando a gente utiliza o Python para poder desenvolver os nossos próprios componentes, a gente acaba indo para um outro nível que tem uma flexibilidade muito maior, porque na grande maioria das vezes, para quem é dessa área de dados, muitas vezes não tem essa particularidade de conhecer um pouco de Java, ou talvez até conhece, mas não tem um conhecimento um pouco avançado. Já o Python acaba sendo uma linguagem mais amigável para quem está nessa área, para quem trabalha na parte de Big Data, na parte de dados e por aí vai. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar não só como subir um servidor já com a versão 2 do Apache NiFi, mas também vou mostrar como fazer o deploy de um processo desenvolvido em Python, que nesse exemplo aqui eu vou mostrar como eu criei um processo que valida lotes de CPFs ou CNPJ, que acaba sendo uma regra de negócio um pouco muito específica aqui do nosso país, né? Mas o interessante aqui é que eu quis fazer algo um pouco diferente dos componentes que tem lá dentro, porque, assim, por mais que o NiFi tenha por volta de 400 componentes que leem, gravam, processam e transformam, eles não têm, assim, propriamente, alguma coisa tão customizada que, nesse caso, seria um validador de CPF lote. Então, eu queria pegar essa regra de negócio, que acaba sendo algo muito exclusivo aqui do nosso país, e implementar isso dentro de um processo dentro do Apache NiFi 2 agora. Então, para isso, eu vou mostrar como preparar um ambiente já com a Apache NiFi 2, falar um pouco das modificações que teve ali, até mesmo na interface dele, e também, efetivamente, depois que a gente tiver esse ambiente em execução, eu vou mostrar como fazer o deploy. Dentro desse repositório aqui que eu estou mostrando para vocês, ele tem a parte que mostra como fazer o deploy do servidor utilizando o Docker Composer, e depois qual é o módulo que eu criei aqui, o componente no Python, que é a gente cria uma classe, faz várias referências, importa algumas dependências, mas eu vou explicar isso quando eu começar a efetivamente fazer esse deploy. A gente vai ter essa possibilidade de customizar o nosso Apache NiFi colocando novos processos, e a gente acaba tendo essa liberdade para poder trabalhar o dado da maneira que a gente achar mais interessante. Nesse caso aqui, eu vou criar um validador de lotes de CPFs ou CNPJs, que acaba sendo algo muito exclusivo, mas você pode replicar essa lógica para qualquer outra finalidade. Os processos que até então eram desenvolvidos em Java, eles continuam existindo, muitos outros já foram adicionados da versão 1 para 2, mas agora a gente tem essa flexibilidade maior que, dentre os quase 400 que existem ali dentro, se um não atender a sua necessidade, você pode criar um customizado para um caso específico, que é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá para a prática que eu vou mostrar efetivamente. Como eu disse, esse repositório aqui, o link dele vai estar na descrição do vídeo, então você pode acessar ele. Tem o Docker Composer, que é onde você consegue subir o servidor. Tem aqui dentro o nosso pacote, que foi criado aqui, que é onde está a nossa classe, que vai virar esse processo, e todos os demais módulos que eu criei para poder fazer essa validação. Então, como eu disse, vai estar na descrição do vídeo, e aqui tem tudo, a parte de requisitos, tem um passo a passo para se fazer o deploy, e por aí vai. Então, vamos lá para a prática agora, efetivamente. Primeiro, vamos subir o servidor na versão 2 do Apache NiFi. Nesse caso, nós vamos utilizar o Docker Composer, ele está aqui ó, na lista dos arquivos. Então, se eu clicar nele aqui, ele já está apto aqui para subir. Então, a parte de credenciais está aqui, qual é a imagem que nós estamos usando a versão 2, M4 aqui.
a liberação das portas, quais são os limites de recursos que esse container vai poder usar, tem a parte dos volumes aqui, que também vai ser importante na hora da gente poder fazer o deploy desse nosso componente em Python. E é exatamente essa parte aqui que é referente ao nosso container. Para a gente poder fazer efetivamente esse deploy aqui, aqui embaixo tem um passo a passo. E o primeiro aqui que a gente pode fazer é copiar e clonar ele localmente, né? Então, o que eu posso fazer? Eu vou abrir aqui meu terminal. Uma vez que o terminal é aberto, deixa eu acessar a pasta de downloads, fazer o deploy lá dentro. Como a gente copiou lá a nossa primeira linha de comando, a gente vai fazer aqui um git clone. Já está o URL, já está o nome aqui do nosso repositório que vai ficar armazenado local. Posso vir dar um Enter. Está clonando, clonou. Vou acessar ele. Deixa eu dar um LL aqui. Ele já está aqui disponível, Apache NiFi 2.0 Container. Então vou acessar ele, cd Apache NiFi. Já estou dentro dele. Se a gente quiser aqui, a gente pode colocar nas laterais aqui, porque aí a gente vai fazer um deploy e eu mostro exatamente para vocês como que é o passo a passo que deve ser seguido para efetivamente a gente conseguir subir o nosso servidor aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu vou ativar o Visual Studio Code para a gente poder fazer continuar com o nosso deploy. Então, eu code ponto, então enter, ele vai abrir aqui. E nesse caso aqui, como eu vou usar o Visual Studio Code, porque ele facilita para a gente também ver qual é o comportamento do nosso container aqui dentro. Então eu tenho essa extensão aqui que já mostra quais são os volumes que foram criados, tudo aqui disponível. E nesse caso aqui, a gente pode olhar aqui, não tem nada. Então, perfeito aqui. Deixa eu sair dela aqui. Aí agora a gente já adicionou um terminal aqui dentro do Visual Studio Code. Se eu der listar, eu tenho aqui todos os arquivos, já vou explicar os detalhes. Mas primeiro passo aqui, vamos subir o nosso servidor e enquanto ele estiver subindo todas as dependências e efetivamente ativando todos os serviços por trás, eu vou explicar os detalhes desse repositório. Mas aí a gente pode voltar aqui, no passo a passo aqui, a gente acessa o repositório local e agora a gente roda esse comando doc composer -p apache para ele poder criar um serviço chamado apache 2 e ele usa como arquivo parâmetro -f o doc composer app -d para que ele suba efetivamente o nosso servidor. Então eu posso vir aqui copiar de maneira simples e dar um Enter. Pronto, ele já criou, como eu já tinha essa imagem baixada, ele só se deu o trabalho aqui de criar a rede e todos os volumes que tem mapeado dentro do nosso Doc Composer. Então nesse caso aqui, deixa eu abrir agora todo o Visual Studio Code, abrir a lista de arquivos e vou, enquanto ele sobe aqui, eu vou mostrar para vocês um detalhe, que é o seguinte, o que a gente tem efetivamente aqui dentro. Então a gente tem o Docker Composer, que é efetivamente como a gente estrutura o nosso servidor Apache NiFi na versão 2. Então a gente tem a parte das credenciais, a parte da imagem que está sendo utilizada, as variáveis de ambiente. A gente tem as partes o deploy, que são os limites de recursos que são utilizados, a questão dos volumes, que também é fundamental. Nesse caso aqui, como essa imagem do Apache NiFi, do Docker, ela já vem por padrão com quais diretórios devem ser mapeados, eu estou fazendo o mapeamento desse volume para que o próprio Docker faça o gerenciamento deles. Porque como eles já estão inseridos dentro da estrutura da imagem específica, se eu fizesse o mapeamento por exemplo, dessa parte de conf aqui, esse NiFi current conf, se eu colocasse ele para poder replicar localmente aqui, ele iria automaticamente criar não só esse, mas iria criar um outro volume com um hash lá aleatório. Então, para mim não ter esse problema, eu coloquei para que o próprio Docker faça a gestão de todos os containers e a gente vai acessar, utilizando o usuário root, esses repositórios que são o espelho desses volumes, para que a gente possa fazer o deploy definitivo. Mas nada impediria de você fazer esse mapeamento para que ele espelhasse aqui localmente dentro desse projeto, tá bom? Mas como eu queria evitar essa redundância de mapear um diretório e ele recriar com a mesma estrutura localmente aqui, eu achei melhor não fazer isso, tá bom? Então, beleza. Aparentemente, a gente já tem o nosso servidor rodando, aqui nas credenciais a gente tem o usuário e senha, então a gente pode copiar a senha, o usuário aqui é NiFi. Nesse caso aqui, deixa eu abrir aqui.
Aí aqui eu até coloco qual é o link para poder acessar logo depois que você faz o up. Então deixa eu abrir uma nova aba. Ele vai abrir aqui. Ele dá um alerta de segurança, porque como o certificado HTTPS não está ativo, mas é só você clicar aqui em avançar, aceitar o risco e continuar, que ele vai para a tela de login do Apache NiFi. Lembramos, o usuário é NiFi e assim é aquela que está lá no Docker Composer. Dou Enter. Pronto, estamos aqui já acessando o nosso servidor Apache NiFi na versão 2. Assim, aparentemente ele teve poucas mudanças em relação à versão 1, só que, lembrando, uma das mais significativas é agora o fato da gente conseguir implementar os nossos próprios processos. A gente pode criar, eu preciso tratar o dado de uma maneira muito específica. Antes você tinha que ter o domínio da linguagem Java, poder criar o componente e adicionar ele. Agora você tem as duas possibilidades. Você pode ainda desenvolver em Java e adicionar ele na lista lá de processos, mas também agora você tem a flexibilidade de utilizar o Python para poder fazer essa implementação. Que nesse vídeo aqui eu vou mostrar como fazer isso com o Python. Nesse caso aqui, o exemplo que eu vou implementar, ele consiste em um validador de lotes de CPF ou CNPJ. Para isso, para a gente poder fazer essa implementação aqui, a gente vai criar aqui um gerador de arquivo aleatório com informações desses dados que nós vamos validar. Só que enquanto eu estruturo isso, vamos voltar lá para o nosso repositório, que agora eu vou mostrar efetivamente como que é a estrutura, como seria o template do processo da codificação em Python que deveria ser feito. Então eu posso vir aqui, eu criei aqui esse pacote, digamos assim, que é o validalote CPF. Dentro dele a gente tem o arquivo de inicialização do Python, a gente tem os métodos que você for utilizar na sua implementação. Nesse caso aqui eu criei 3 métodos, que é um renomeia lote, um valida CNPJ, um valida CPF. A gente tem um arquivo de requirements, que é importantíssimo aqui a gente ter ele, porque dentro dele nós colocamos quais são as bibliotecas que nós vamos utilizar e suas respectivas versões. Então esse arquivo aqui, ele é fundamental para que no momento que a gente faça a inclusão desse arquivo dentro do repositório, que efetivamente o NiFi inicia o deploy e logo em alguns instantes esse novo componente fica disponível na interface web lá para que a gente possa utilizar. E logo abaixo aqui a gente tem efetivamente qual é o nosso componente principal, que no caso essa classe aqui que a gente criou dentro desse arquivo. Então acaba tendo esse modelo aqui. Esses métodos auxiliares que eu coloquei aqui foi mais por iniciativa minha, mas ao mesmo tempo, dessa forma aqui, facilita a sua implementação, porque aí você coloca todos os métodos externos, ou então métodos que talvez tenha uma complexidade um pouco maior, você coloca fora do arquivo principal, porque no arquivo principal é exatamente essa estrutura aqui que você deve seguir. Por exemplo, a gente precisa criar uma classe principal, além de importar todas essas bibliotecas aqui, dependendo da implementação que você for fazer. E outra coisa interessante é que você faz essa implementação a partir de uma classe e ela herda exatamente a partir dessas classes principais que você está importando. Então, no final das contas, o nome do seu processo ele é exatamente o que você define com aqui no nome dessa classe principal. Logo depois você precisa fazer a implementação dessa classe em Java, isso aqui acaba sendo um padrão para todos. Agora, dessa classe aqui, que são os detalhes dos processos, daqui para frente, aí você que vai descrevendo do que você acha interessante. Por exemplo, a versão. Você define qual é a versão do seu processo. Eu coloquei essa sintaxe aqui, mas isso é totalmente flexível. Você consegue colocar uma descrição, que é isso aqui que nós vemos lá na parte quando a gente vai consultar um determinado componente daquele, você tem todas as informações dele. Então, é legal descrever isso aqui que facilita até o entendimento. Tem a parte das tags, que também ajuda na pesquisa lá quando você vai selecionar ele. E logo em seguida, ele vem para essa parte aqui, onde tem a descrição do prompt, que esse prompt aqui nada mais é do que os parâmetros que você escolhe dentro do seu componente, do seu processador. Então, por exemplo, você vai criar um processo que vai validar um dado de entrada. Só que para validar esse dado de entrada, você precisa passar alguns atributos, algumas flags lá, para que ele processe de uma maneira diferente
ou talvez trate de uma outra forma, talvez um pouco mais complexa. Então, esse aqui é como se fosse os parâmetros de entrada que serão utilizados durante o processamento, e isso aqui é totalmente configurável. Nesse caso aqui, como é um validador de lotes de CPF e CNPJ, o que eu fiz? Eu tenho um atributo, que é o tipo do documento que vai ser validado. Então a gente tem um nome, a gente tem a descrição, a gente coloca um range aqui de opções que pode ser utilizadas. Nesse caso, pode ser escolhido CPF ou CNPJ. Por padrão, na hora que você seleciona esse processo, ele já entra como default o CPF, e depois tem a questão, você pode implementar validadores. Nesse caso aqui, a gente está usando esse validador que ele não vai permitir que esse processo, que esse atributo esteja vazio. No final das contas, ele tem que ser preenchido ou com essa opção, ou com essa opção que na verdade é uma lista suspensa lá que você seleciona. E aqui diz que ele é um atributo obrigatório para esse processo. Lembrando, isso aqui é um único atributo que é exigido nesse componente que está sendo implementado. E logo abaixo aqui tem outros componentes que fazem parte. Por exemplo, aqui a gente tem a parte do descrição dos properties, que são os parâmetros, né? Então aí tem a descrição, tem a validação. Também a mesma coisa aqui, dizendo que não é permitido um atributo vazio. Aí agora, depois que a gente faz toda essa parte de configuração aqui, da parte dos detalhes dos processos, essa parte de validação e tudo, aí a gente entra efetivamente na criação de uma classe chamada Transform, que é essa aqui que efetivamente vai fazer a transformação do flow file, que é o que é o input que entra, e depois a forma também aqui já impacta em como ele sai do fluxo. Então nesse caso aqui a gente precisa do contexto e do flow file em específico. No caso do contexto, ele está amarrado a essas variáveis aqui, ó, que são as propriedades que são selecionadas, no caso aqui, o tipo do documento. Então, essa informação vai estar dentro desse contexto, e já o componente aqui, flow file, é propriamente o conteúdo do flow file, são os atributos vinculados a esse flow file, e você consegue capturar essa informação. E uma vez feito isso, aqui dentro, efetivamente, a gente começa a fazer a implementação. Como eu adicionei alguns métodos externos aqui, você pode ver que aqui dentro dela eu já faço essa importação. Então, eu importo aqui esse método chamado renomeia lote, tem um valida CPF, um valida CNPJ. Logo depois, eu faço a captura a partir dos atributos que existem no flow file. Então, eu capturo o nome desse arquivo que é passado, eu capturo o atributo que foi passado, que foi configurado lá nos properties do processo, e também tem a parte aqui que eu capturo o conteúdo desse arquivo que foi enviado. Nesse caso aqui, ó, como ele é um lote é um arquivo com uma única coluna, com um título e com os CPFs ou CNPJs vão ser validados. Então, nesse caso aqui, ele captura essa informação, ele decodifica ela, porque ele lê como bytes, e decodifica como texto, que aí a gente vai poder utilizar aqui. E nesse contexto, eu estou usando, além desses métodos que eu criei, estou utilizando a biblioteca Pandas para poder fazer essa implementação, porque na verdade eu estou lendo o conteúdo de um arquivo, vou implementar essas validações, e no final eu vou devolver ele para o flow file, utilizando o Pandas, que é o que eu estou fazendo aqui. Então, no final das contas, ele faz o quê? Ele verifica, eu passei como parâmetro o CPF ou o CNPJ. Se for o CPF, ele entra aqui, renomeia as colunas, renomeia a única coluna que tem, e já cria um atributo para cada um dos itens que tem lá dentro, cria um novo atributo chamado status, e ele usa o método que eu criei, que é o valida, e aplica em toda a coluna. Então, o que significa? Se eu passar uma lista com 100 CPFs, ele vai adicionar uma nova coluna e automaticamente já vai colocar ao lado ali, dizendo se o CPF é válido ou não, ou CNPJ. E que é a mesma coisa. Depois que ele faz o processamento, ele pega e armazena isso dentro desse data frame temporário aqui, que ele pega esse conteúdo do data frame, grava ele, e logo em seguida aqui eu começo já a estruturar o flow file de saída, que é o arquivo de saída. Então, o que eu faço? Eu passo o MineType, que é o tipo do arquivo que vai ser disponibilizado no resultado, e logo depois aqui eu tenho aquele método que eu criei que renomeia o nome do lote. Então ele adiciona algumas informações para que a gente possa rastrear quando que aconteceu aquela validação ou coisas desse tipo. E no final aqui a gente faz o roteamento para o relacionamento de sucesso.
Só que, como eu adicionei um try, que se você reparar, ó, se der algum erro durante a utilização, a leitura desse flow file, automaticamente ele já faz o roteamento para a nossa fila de falha, que aí no caso aqui ele só joga na fila de falha e pega esses atributos aqui, ó, que eu adicionei, que ao mesmo tempo ele faz o quê? Ele mantém aqui qual é o tipo do arquivo, na variável nome ele mantém aqui efetivamente qual é o nome do arquivo original, só que eu coloquei como atributos desse flow file de erro, qual é a mensagem de erro que foi identificada, porque isso aqui é fundamental para a gente saber exatamente o que aconteceu efetivamente. Na parte prática ali eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Então, essa aqui é uma descrição aqui de como seria a implementação desse nosso componente. A gente já viu que o nosso servidor de Apache NiFi aqui está em execução, eu posso rodar ele aqui, ele está em execução. E agora, efetivamente, a gente faz da seguinte forma, eu posso abrir aqui o terminal novamente, e se a gente for lá, ó, se a gente vier aqui, e aqui eu mostro exatamente, ó, a gente vai usar o usuário sudo, vai pegar todo o nosso pacote valida lote CPF e vamos mandar lá para dentro do nosso gerenciador do Docker Compose, que faz o gerenciamento dos volumes. E se a gente for aqui no nosso Docker Compose efetivamente, existe bem aqui, ó, exatamente esse repositório aqui, ó, que é o Python Stations. Então, essa Python Stations aqui, ó, que é o NiFi Python, é onde a gente tem que disponibilizar aquele componente para que ele passe a fazer parte. Então, se a gente olhar, voltar aqui no... Então, se a gente vem aqui, ó, a gente pode rodar esse comando aqui, a gente vai copiar para dentro do path lá no varlib, Docker, volumes, Apache NiFi 2, Python, underline data. Então, eu posso copiar aqui, voltar para lá. Ó. Então, como a gente está aqui dentro, a gente vai mandar esse arquivo para lá. Uma vez feito isso, eu venho aqui, posso colar aqui o comando e dou um Enter. Ó, ele pede a senha, porque ele tem que ter permissões de sudo, gravou lá. Para a gente ter certeza, a gente pode fazer o seguinte aqui, a gente pode acessar como sudo su. Vou colar aqui e vou acessar exatamente lá na pasta para ver se foi disponibilizado no local correto. Ó. Então, dou um cd acessei, dou um ll. Já está aqui disponível, então o deploy já deve ter começado já. Deixa eu sair aqui. E a gente tem duas formas. A gente pode acessar os logs desse container para poder acompanhar, ou a gente pode usar essa sintaxe aqui junto com o comando grep, que a gente vai monitorar o deploy que foi feito. Então, se a gente vem aqui copiar, ó, colar aqui, a gente vai ler de forma recursiva aqui o nosso log desse container, mas ele vai capturar tudo que for relacionado ao componente que nós estamos criando. Se a gente olhar aqui, a primeira informação de log que apareceu é que o Apache NiFi já descobriu a existência de um novo componente aqui chamado valida lote CPF CNPJ. Ele já iniciou o seu processo de deploy. Enquanto ele sobe, que leva algum tempo a fazer isso, vamos voltar para o NiFi e eu vou estruturar o nosso teste de validação. Vamos lá. Então, a gente pode vir aqui no NiFi. Primeiro passo é a gente simular um lote que deveria ser validado. Para isso, eu vou adicionar um componente aqui. Então, vou dar um generated flow file. Aqui, generated flow file. E dentro dele, aí eu tenho que vir aqui em Properties e agora fazer uma seguinte configuração. Vamos customizar um arquivo, que ele vai... Aí nesse caso aqui, ó, conforme lá na documentação, deixa eu até abrir, deixa eu voltar lá. Deixa eu voltar aqui, ó. Por aqui, ó, valida CPF aqui dentro da classe. Se a gente olhar aqui, ó, ele fala o seguinte, ó, na própria descrição. Como ele não subiu ainda, ó, este processo é responsável por validar um lote de números de CPFs ou CNPJ. O lote deve ser disponibilizado no formato TXT ou CSV com uma única coluna contendo a descrição CPF ou CNPJ. O retorno adicionará uma coluna status com os valores de true ou false e as informações originais. Então, nesse caso, a gente vai fazer da seguinte forma. Vamos simular um arquivo que o header dele é CPF. A gente vai colocar aqui alguns CPFs aleatórios. A gente pode colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Um CPF que, na verdade, ele sempre passa na validação é o CPF 191 e ele vale tanto para CPFs quanto para CNPJs. Então, a gente pode colocar ele aqui para a gente efetivamente poder testar.
E a gente também pode adicionar um string em texto, que é algo que já é previsto lá dentro do validador, que ele vai já tratar e dizer se isso aqui é válido ou não. Então, nesse caso aqui, o arquivo lot seria mais ou menos assim a sua estruturação. É o header, as informações, a gente sabe que esse aqui é um CPF inválido, esse aqui é um CPF que sempre no cálculo dá válido, mas a gente sabe que efetivamente ele não existe. E esse aqui, efetivamente, é um string que também não, que vai ser criticada lá como inválida. Então, eu posso vir aqui dar um apply, vou colocar o tipo desse arquivo, ó, text/csv, que é o type dele, e vamos adicionar um componente agora que vai renomear esse arquivo, que é o file name. E esse aqui eu vou colocar assim, ó, arquivo lot.csv. Isso aqui já vai simular já o arquivo que a gente precisa. Pronto. O simulador do lot que vai ser validado já está pronto aqui, que é isso que nós vamos utilizar. A gente pode voltar aqui no nosso log e visualizar, ó, aparentemente não tem nada. Só que agora, eu acredito que já esteja disponível, então eu posso até dar uma atualizada aqui e vamos agora pesquisar dentro da nossa lista aqui de componentes, ó, valida, e já apareceu aqui, ó, valida lot CPF CNPJ. Quando a gente clica nele, ele mostra exatamente aqui ó, a classe que foi implementada, qual é o seu nome, a sua versão, as tags que foram implementadas lá e aquela descrição que eu mostrei para vocês que faz parte da estrutura principal da classe de implementação. Então, ó, tá vendo que a gente já vai selecionar aqui, dar um add, ó, já está aqui disponível. Aí o que acontece? Vamos ver lá como é que está o nosso log. Ó, aparentemente aqui o nosso log já fez todo o deploy. E o interessante dessa parte é que aqui a gente consegue visualizar ó, tudo que foi implementado. Então ele identificou o processo, ele iniciou aqui a parte de deploy. E uma das coisas mais interessantes que eu acho aqui é que o deploy efetivo que ele fez. Porque ó, se a gente olhar aqui, ó, ele executou o comando para poder criar um ambiente virtual, fazer a instalação de todas as dependências aqui, então ele mostra qual local que ele fez a implementação, porque ele faz da seguinte forma, para todas as implementações, para todos os componentes que forem adicionados, ele cria exclusivamente para cada um deles um ambiente virtual e instala todas as dependências, então isso evita problemas de incompatibilidade ou talvez da interferência quando você tiver uma implementação que está usando uma versão diferente de uma biblioteca. Isso aqui que eu acho legal. Então ele mostra aqui exatamente aonde que ele salvou, que é no Python Workstations. Aí ele criou uma pasta com o mesmo nome da nossa classe aqui do nosso processo, fez a instalação, ó, pip install cache e chamou exatamente ó, o nosso arquivo de requirements. Se a gente olhar aqui, ó, por isso que o arquivo é tão importante nesse caso, que a gente tenha dentro do componente já todas as suas dependências que vai ajudar a fazer essa implementação. Beleza, a gente já viu que ele subiu aqui, já está apto, já apareceu aqui para a gente. E agora a gente pode fazer o seguinte, ó, a gente vai conectar a saída do nosso lote fictício aqui para dentro do nosso componente. A gente vai colocar o relacionamento de sucesso. Uma vez aqui dentro, agora a gente vai adicionar um funil aqui para a gente poder mapear as possíveis saídas da nossa execução. Então, eu posso vir aqui arrastar, já aparece aqui os relacionamentos. Primeiro, eu quero relacionamento de sucesso. Deixa eu alinhar aqui. Agora, eu vou mapear o segundo relacionamento, que é o de falha. E vamos mapear o terceiro relacionamento, que é o de sucesso, que esse aqui ele mantém o mesmo arquivo que entrou no fluxo, vem para cá. O arquivo que foi processado e foi adicionado as informações de validação vem para a fila de sucesso e se porventura acontecer algum problema, ele coloca nessa fila. A gente vai simular um erro aqui e vocês vão ver essa questão. Então vamos lá, primeiro agora vamos testar a implementação do CPF. Se a gente abrir aqui novamente, ó, eu estou validando um CPF, uma amostra de 3 registros, já está tudo configurado certinho. Posso vir aqui rodar uma vez, ó. Rodei. Está aqui disponível o arquivo. Deixa eu abrir ele aqui na fila. Essa interface aqui do novo NiFi ficou um pouquinho diferente em alguns componentes, mas para quem já está habituado com ele, acaba sabendo utilizar sem muito atrito. Tá? Então aqui, ó, o nome do arquivo, todas as informações.
Agora a gente pode clicar nesses 3 pontinhos aqui e a gente consegue ver os detalhes do componente e também o seu conteúdo. Deixa eu abrir aqui que aí eu mostro o conteúdo. Perfeito, ó. CPF, o primeiro aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O CPF que sempre dá válido nesses processamentos. E uma string aleatória aqui só para a gente testar o nosso componente. Então, posso vir aqui, ó, clica aqui, voltar aqui do lado esquerdo. E aqui a gente vai abrir agora o nosso processador, que eu tinha falado para vocês. Ó. Ele tem uma propriedade aqui, que é o tipo do documento. Então, a gente pode vir aqui abrir, ó, escolher. Pode ser CPF, CNPJ, pode usar um parâmetro aqui. Mas nesse caso a gente vai usar o CPF mesmo. Posso sair aqui e posso ativar ele. Ó. Vou ativar. Já rodou com sucesso. Então, ó, ele jogou o arquivo processado aqui e o arquivo original aqui dentro. Vamos abrir o arquivo processado e ver o seu conteúdo. Primeiro passo aqui de alteração, a gente já vê que o nome do arquivo sofreu uma pequena alteração. Ele manteve o prefixo do nome, mas ele adicionou aqui um complemento chamado processado, colocou um timestamp aqui e um identificador único, que eu implementei isso aqui no sentido de, quando a gente valida um único arquivo, muitas vezes a gente tem que manter a informação original dele no próprio nome, mas também criar um arquivo que tenha um possível nome diferente, porque dentro das filas do NiFi é indiferente a nomenclatura do arquivo. Você pode ter uma fila com milhões de arquivos, eles podem ter exatamente o mesmo nome. Só que o problema é quando você tira essa informação de dentro da JVM do NiFi e grava num diretório, grava num bucket, grava no armazenamento em nuvem ou algo desse tipo. Então, por isso que essa forma de adicionar um componente que renomeia a estrutura, o nome do arquivo, isso facilita quando você vai armazenar isso externamente, vai disponibilizar isso em um repositório de arquivos ou algo desse tipo. Então, eu coloquei essa configuração aqui, que se a gente valida 1, 2, beleza. Agora, se a gente validar milhares ou talvez até milhões de lotes que chegam, então é importante a gente ter essa individualização de cada arquivo, tá bom? Ó, então, beleza, essa é a primeira etapa aqui. Vamos ver o conteúdo dele, que é o que interessa. E a gente já abriu aqui. Se a gente abrir, a gente já vê que o arquivo está diferente agora, né? A gente tem o CPF, que é a primeira coluna, ponto e vírgula, status. Se a gente olhar aqui o primeiro, ó, o 1, 2, 3 é falso. O 191, que a gente sabe que sempre passa pela validação, está como true. A string, ele colocou como false também. Então, a nossa implementação aqui está com sucesso. Deixa eu voltar aqui. E agora vamos fazer o seguinte, ó, vamos limpar as filas para a gente fazer um novo teste. Ó, limpei as filas, posso deixar ele ativo por enquanto aqui. Aí eu venho aqui e vou fazer uma mudança aqui na customização. Vou colocar CNPJ e vou adicionar aqui mais um número aleatório aqui. Beleza? Dou um apply. Só que agora a gente tem que parar o processo de validação e mudar o parâmetro dele, porque agora a gente vai trabalhar com o lote CNPJ. Posso vir aqui e dar OK. Perfeito. Posso ativar ele e agora vamos rodar aqui. Só uma vez. Também validou com sucesso. Nossa fila aqui. Deixa eu abrir ela. Vamos ver o seu conteúdo. E aqui, ó, perfeito. CNPJ, ponto e vírgula, status. O primeiro aqui é falso. O segundo aqui é true, como eu disse. Essa string aleatória é falso. E esse número aleatório aqui também não é um CPF válido. Então, é falso. Então, eu posso fechar. E agora, para a gente poder concluir esse vídeo aqui, eu vou simular. Posso até vir aqui, ó, deixa eu limpar todas as filas novamente. E eu vou fazer o seguinte, eu vou enviar, vamos imaginar na hipótese de mandar um lote vazio. A gente mandou um arquivo por algum erro de forma inválida. Vamos ver como é que o nosso componente aqui vai tratar com isso. Então, eu posso vir aqui, ó, rodar uma vez. Perfeito, ó. O que ele fez? Ele gerou um erro aqui. Aí, da forma que eu implementei, nesse caso aqui, a gente mandou um arquivo vazio, então chegou um arquivo vazio. Só que o interessante aqui no Apache NiFi é que a gente consegue adicionar metadados aos arquivos, que são adicionar atributos aos flow files. Então, quando a gente abrir esse arquivo aqui, ó, vou listar ele. Ó, ele não tem conteúdo, porque o arquivo original não tinha, mas se a gente for nos seus detalhes, ó, no
ver detalhes aqui, ó, View Details, ele vai mostrar aqui em atributos, ó, o erro. Ele diz que não foi passado nenhuma coluna para o arquivo. Então, o arquivo estava vazio. Aí ele mostra qual era o nome do arquivo original e mostra outras informações. Mas só o fato disso aqui, ó, isso aqui já é interessante, porque isso aqui a gente consegue debugar o porquê que aquele lote não foi validado. Então, independente do erro que aconteça, ele sempre vai vir para esse atributo, estará disponível, e aqui a gente tem qual é o nome efetivo do arquivo que foi processado. Além de poderia adicionar outras informações, mas como aqui é uma implementação mais para mostrar como que é o deploy de um novo componente aqui dentro dessa nova estrutura do Apache Wi-Fi, eu mapeei somente o erro e a descrição do próprio nome. Então, posso vir aqui, ó, fechar, posso voltar aqui para o nosso componente. E era exatamente isso que eu gostaria de mostrar nesse vídeo aqui. Então, a gente sabe que foi recente, foi no final de 2023 que saiu essa versão 2 do Apache NiFi, já teve algumas releases dele, já está disponível. E aqui nesse vídeo eu queria mostrar como subir um ambiente, já com a interface do NiFi 2, já com essas diferenças que tem da versão 1 para o 2, sendo que a mais significativa dela agora é a possibilidade da gente poder efetivamente customizar os nossos próprios processos e criar uma visão mais interessante ou então mais flexível de trabalhar por dado. Por quê? Os componentes que, quando a gente olha aqui no NiFi, que são mais de 400, e muitas vezes quando a gente vai para as versões do NiFi que são suportadas por algumas empresas, que são disponibilizadas como serviço, chegam a beirar 500 componentes que podem tratar dados. Então a gente tem desde processos que por default já são desenvolvidos em Java, que não tem a necessidade de ser reescrito em Python, mas muitas vezes a gente tem questões muito específicas que essa flexibilidade que a gente tem agora, a gente consegue customizar e deixar mais simples as integrações entre sistemas. Então, esse vídeo foi mais nesse sentido de mostrar como que faz o deploy e falar um pouco dessas variações, dessas mudanças que teve da versão 1 para 2 do Apache NiFi. Então, todos os detalhes dessa implementação está nesse repositório aqui, ó. Então, se a gente vier aqui dentro já está listado todas as dependências. Eu vou disponibilizar esse vídeo aqui e se você tiver alguma dúvida, na descrição desse vídeo vai estar esse link aqui com todos esses detalhes, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha e até os próximos. Muito obrigado.